Vamos acompanhar, estão nesse momento imagens ao vivo do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, onde está sendo julgado o pedido de cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico. Vamos aqui, o Ministério Público está com a palavra. Parabenizo os doutores pelas suas falas, doutor Bruno, doutor Luiz Eduardo, doutor Gustavo e doutor Cássio. Pretendo ser pontual e objetivo nas considerações que passo a fazer, senhor presidente, considerando que diversas premissas já foram bem estabelecidas pelos que me antecederam, e assim como também o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é conhecido desde o último mês de dezembro. A controvérsia principal reside, a nosso ver, nos valores empregados em atos de pré-campanha realizados pelos investigados durante os anos de 2021 e 2022 e a relação desses, efetivamente, com a candidatura. A relevante controvérsia acerca da natureza e do montante das despesas apontadas e que se mostram relevantes à análise do mérito, como se pôde perceber das manifestações das partes. Há uma grande divergência quanto a isso. No entanto, é possível apontar, dentre as despesas constantes nestes autos, algumas que claramente são destinadas ao então pré-candidato, assim como outras em que, ao menos, a Procuradoria Regional Eleitoral não identificou qual seria o tipo de despesa ou mesmo quem seria o beneficiário. Há ainda aquelas despesas, e aqui eu já entro numa questão pontual de esclarecimento do parecer, em que há um benefício parcial em meio a outros pré-candidatos, senhor relator. Nesse último caso, o Ministério Público Eleitoral lançou mão de um critério de proporcionalidade objetiva, sem considerar eventual preponderância da participação de um ou de outro pré-candidato na destinação daquele recurso. Cabe esclarecer que não se tratou de fazer uma proporcionalidade objetiva em todo e qualquer caso. Como se viu, extensa parte do parecer em que se analisaram as despesas. Procurou-se, antes de tudo, individualizar cada uma delas, procurando mesmo em cada contrato, nota fiscal, relatório, qual seria a destinação do serviço, qual correligionário, qual assessor estaria embarcando nesta ou naquela viagem, qual a destinação de cada evento. E mais, tampouco se utilizou de proporcionalidade quando não se identificou, é preciso deixar claro, quando não se identificou a destinação ao pré-candidato investigado. Até porque, se não foi possível identificar o destinatário do serviço, então não foi imputada a despesa. Enfim, quando identificado, no entanto, que o investigado, futuro titular da chapa, era beneficiário, ainda que parcial, daquela despesa, então era preciso atribuir algum valor. E foi aí que entrou esse critério de proporcionalidade objetiva. E esta proporcionalidade, ela não vem para o bem ou para o mal de nenhuma das partes, né? Ela nada impediria que se fizesse um balanceamento por tipo de campanha, então, já que nós temos diferentes candidatos, muitas vezes, numa campanha de eleições gerais. É verdade que determinado candidato poderia ter, eventualmente, uma destinação ou proporcionalmente o benefício fosse menor, em determinado caso, pode ser. Mas pode ser que fosse bem maior, pode ser que um determinado candidato tivesse uma relevância maior para a realização de um transporte, de um evento. O fato é que, como foi dito antes, é necessário encontrar um critério, realmente. E o critério selecionado, obviamente, sujeito ao escrutínio da Corte, certamente poderá ser aprimorado, mas precisa haver um critério. Não haver nenhum critério importaria, com a devida vênia, abster-se de investigar a realização dessas despesas. Por isso que é do parecer que a autorização para a realização de despesas de pré-campanha não pode implicar em concessão de carta branca para o emprego irrestrito de recursos financeiros para a promoção pessoal e de eventual pré-candidatura. Eu diria até que praticamente não há debate, sobre a premissa jurídica quanto à possibilidade de abuso de poder econômico em pré-campanha, assim como quanto a algumas referências de percentual mesmo.
o pressuposto que a Procuradoria Regional assume neste ponto me parece ser o mesmo assumido pelas partes, inclusive pelos investigados em suas alegações finais. Dr. Guedes mencionou outros percentuais aqui, sim, está citado nas suas alegações também. A divergência da Procuradoria com relação às alegações finais claro, como sempre, em relação aos valores imputados, sobretudo quanto aos critérios. Daí a importância de eu destacar nesse momento a relevância desse ter um critério. Mas quanto à possibilidade, não há dúvida. E sabemos também que são escassos os precedentes a destrinchar essa possibilidade direta e concretamente. A dificuldade está em encontrar qual é o caso concreto que se aplicasse com perfeição. Porém, é preciso dizer que não faltam indicações do TSE quanto à necessidade de modicidade das despesas de pré-campanha. Eu cito aqui o exemplo da Resolução 23.610, que dispõe sobre propaganda eleitoral. Esta resolução ela é de 2019. Em 2021, ela recebe, senhores julgadores, o artigo 3º-B, que trata do impulsionamento de conteúdo político eleitoral e traz como referência, desde logo, a necessidade de moderação dos gastos. Agora, em 2024, há pouco mais de um mês, esse artigo recebeu uma nova redação, a partir da Resolução 23.732, que traz requisitos para a licitude do impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral, e entre eles estabelece que os gastos sejam, inciso 3º, moderados, proporcionais e transparentes. Como é próprio do direito eleitoral, para além de olhar as resoluções e, naturalmente, a doutrina, é necessário ter em seguida um olhar para a jurisprudência. E é na jurisprudência que nós vamos buscar critérios de moderação e proporcionalidade. Assim é que foi citado, né, o agravo regimental no agravo do instrumento 924 de 2016, no qual se afirmou que a realização de gastos, conquanto não esteja de antemão condenada, pode ser coibida, sempre que assuma dimensões extraordinárias ou contornos abusivos. No recurso ordinário 60.1616-19, é afirmado, então, sublinho que o abuso do poder econômico, nos termos do citado agravo 924, prescinde de que os gastos realizados... Esse é o Ministério Público que está falando. O Ministério Público fala após os advogados de defesa, né? Ele está aqui como custos legis, como fiscal da lei, e daqui a pouco terá o parecer do Ministério Público, um pouco juridiquês, né? Fica um pouquinho chato, e depois o voto dos juízes desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. Repito, Sérgio Moro não perderá o mandato hoje, ainda que ele seja cassado. Ainda há recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e outros recursos internos, como embargos de declaração. Ou seja, tem todo aquele procedimento ainda.